Amanhã acaba o home office. Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser mais uma conversa. Então, pra quem gosta mais de vlog, talvez esse não seja o melhor vídeo, mas é um vídeo importante pra falar de algumas coisas que eu tô passando e algumas coisas que eu vou passar. Eu tô em casa, trabalhando em home office faz 2 anos, desde março de 2020. E desde que eu entrei no home office, eu socializei muito pouco. O primeiro ano eu não socializei praticamente nada. O segundo ano eu já tava socializando um pouquinho mais, mas assim, o socializar, a gente precisa entender, é eu e o Jesus. Esse é o socializar. E a cada 3, 4 meses a gente se juntava com mais 2 pessoas, que era a irmã dele, o cunhado. E nesse meio tempo, talvez num aniversário ou outro, a gente se juntava com 5 ou 6 pessoas. Fora isso, eu não via outro ser humano. Fora também os 2 dias que eu ia no supermercado. E assim está a minha vida. No terceiro ano, né? Isso foi em 2020, 2021, 2022. Agora no ano de 2022 eu voltei a socializar um pouquinho mais, porque a Violeta já tinha nascido, né? E eu precisava sair para levar a Violeta na escola. Eu recebi algumas pessoas em casa para ver a Violeta ou num aniversário, mas bem pouco também. O meu dia a dia é completamente sozinha, eu só vejo gente quando eu saio para levar a Violeta na escola. E o Jesus, por exemplo, tá no escritório hoje e inclusive o computador dele tá fazendo barulho. Calma aí que eu vou fechar. Ele deixa o computador conectado. Então, enfim. Jesus tá no trabalho, tá no escritório e eu fico completamente sozinha. Eu trabalho, eu arrumo a casa, faço minhas coisas, depois eu vou buscar a Violeta na escola, eu dou banho na Violeta, fico com ela, boto ela pra dormir. Jesus chega do trabalho, a gente conversa um pouco, às vezes a gente não conversa, porque ele tá cansado, aí eu vou colocar a Violeta pra dormir, ele vai comer, depois ele vai olhar a Violeta, eu vou comer e acaba não tendo uma conversa, assim, né? A gente se fala, mas não tem uma conversa. E eu fico muito sozinha. Eu não sabia, antes disso, que eu tinha transtorno de ansiedade. Eu não sei se transtorno de ansiedade é uma coisa que você sempre tem, que você desenvolve, mas eu já tinha sinais desde a infância e eu não tinha tido uma crise, assim, que eu identificasse que era um transtorno de ansiedade. Mas desde 2020 se acentuou muito de várias formas que eu já até compartilhei muito lá no Instagram. Eu tive vários sintomas desde o começo de 2020, tipo, começar a acordar sempre às 3 da manhã, ficar com medo do nada, várias coisas. Depois tive as crises mesmo, taquicardia, medo, tristeza, vontade de não existir, várias coisas que eu não quero que o vídeo fique pesado, mas eu comecei a ter esses problemas mais frequentes quando eu deixei de conviver com a sociedade. Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, apesar de parecer que eu sou super, falo. Eu sei que muita gente fala, nossa, você não se faz, você fala com todo mundo. Eu falo com todo mundo, eu faço amizade na rua, mas eu não sou de ter amigos tão próximos, sabe? De trazer gente na minha casa, de coisas assim. Só tenho pouquíssimos amigos, e aqui no Chile eu não tinha nenhum. Eu fui ter agora, nos últimos tempos, que foi a Isabela, que tá praticamente substituindo a minha família aqui, que é uma pessoa que eu tenho contato sempre, é brasileira. E a Isabela trouxe a Isadora recentemente, tem uns 3 meses que eu conheço a Isadora, a Sofia, agora a Priscila, minha vizinha. Então, meu mundinho tá começando a crescer depois de 4 anos morando no Chile. Eu sempre tinha sido muito sozinha, desde que eu mudei pra cá. Não consegui fazer amizade, assim, criar vínculos com ninguém. Mas quando eu era livre, antes de 2020, eu ainda conseguia conviver com mais pessoas porque eu ia pro trabalho, né? Eu trabalhava em outra empresa, mas eu ia pro trabalho, eu ia pro cinema, eu caminhava na rua, eu andava de patins. Eu via pessoas, sabe? Eu ia num barzinho, conversava com alguém, os meus vizinhos ali do bairro. E depois que eu fiquei fechado, trancado em casa, esse pequeno contato que eu tinha com as pessoas foi embora e eu fiquei completamente isolada. E aí comecei a ter mais sintomas dos transtornos de ansiedade, depressão e outras coisas. A gravidez intensificou muito, a maternidade intensificou muito tudo isso. Se bem é uma alegria ter a Violeta com a gente, é bom ter
alguém para quem você tem que fazer as coisas. A Violeta é completamente uma motivação para levantar, para lavar a roupa, para fazer alguma coisa divertida, uma comida diferente. É uma motivação, mas também a maternidade, ela também te priva do convívio social. Então, tudo que aconteceu comigo nos últimos 2 anos me privou completamente do convívio social, sabe? Não só a pandemia, a minha condição de imigrante aqui no Chile, estalido social, né, que foi a crise social que a gente tá ainda passando aqui no Chile, e a maternidade. Então foram assim, foi porrada atrás de porrada, sabe? Cada vez mais isolado. E quando eu comecei a trabalhar, eu saí de uma empresa e entrei na outra, já foi no auge da pandemia, no começo da pandemia, que foi em março de 2020. Então eles já me contrataram online. Eu nunca fui pro escritório, eu só fui pro escritório 6 dias no final do ano para treinar um estagiário quando eu tava grávida, que eu ia sair de licença. E só era eu e o estagiário, o escritório tava vazio, a gente pediu um acesso especial só pra gente entrar, porque era mais fácil, mais rápido eu explicar as coisas pro estagiário pessoalmente do que ficar explicando por computador, né, online, por videochamada. E esses 6 dias que foi entre Natal e Ano Novo, foi um pouquinho antes, foi na semana antes do Natal e na semana antes do Ano Novo. 3 dias e 3 dias. Eu tava com a moto, ainda eu fui de moto, só foi eu e ele, não vi ninguém, não convivi com ninguém, só eu e ele, depois fui ganhar meu bebê, sair de licença. Explicando tudo isso, amanhã eu volto pro escritório. Acabou o home office, as pessoas estão indo pro escritório 3 vezes na semana. E eu não tenho como ir 3 vezes na semana, porque nesses 2 anos a gente não considerava que ia pro escritório, que ia algum dia voltar pro escritório. E a minha vida foi estruturada de uma maneira que eu não tenho suporte pra ficar com a Violeta. Então a Violeta entra na escola às 8h30, aqui do lado de casa. E ela sai da escola às 5h30, agora, porque antes ela saía às 4h, eu consegui um horário estendido e tal. Então ela sai às 5h30. Só que eu trabalho de 8 às 6 e eu trabalho a 1h30 daqui. Você tem que sair de casa às 6h30 da manhã. E a Violeta teria que entrar às 8h30. Quem vai levar a Violeta na escola? Se acontecer alguma coisa e eles ligarem, eu vou estar a 2 horas de distância praticamente para chegar aqui para atender a Violeta. Então isso me deixa bastante aflita e não ajuda nada na minha ansiedade. Então por causa disso eu também não voltei pro escritório antes, a galera já começou a ir pro escritório antes, eu não voltei. E também porque saindo às 6 eu chego em casa às 7h30 e a Violeta precisa sair da escola às 5h30. O máximo que eu poderia deixar a Violeta seria até às 7, mas nenhuma criança fica lá até às 7. Então já seria bastante judiação, assim, deixar ela até esse horário. Então eu não tenho como voltar pro escritório todos os dias. Eu negociei com o meu chefe que agora no começo eu ia voltar somente às sextas-feiras. Porque sexta-feira o Jesus trabalha de casa e ele trabalha só das 8 até a 1 da tarde. Então dá pra ele perder um pouquinho de tempo, levar a Violeta de manhã e depois ele vai buscar ela à tarde porque ele já vai estar livre. Então eu vou voltar somente às sextas-feiras porque é quando eu tenho um apoio com a Violeta. Só que muita gente fala, por que você não paga uma babá? Por que você não paga ajuda? Gente, aqui no Chile não é igual no Brasil, que você consegue uma menina pra cuidar da sua filha, você paga R$ 400, paga R$ 200, você consegue rapidinho alguém, uma vizinha, alguma pessoa. Gente, é cada um na sua casa, vivendo a sua vida. Assim, 4 anos eu não consegui fazer amizade aqui, entendeu? Então, amigos, negócios à parte, se eu for precisar de uma babá, eu vou ter que pagar uma babá e a gente não tem dinheiro pra isso. Eu sei que vocês têm um apartamento bonitinho, eu compro sushi, eu compro umas coisinhas no AliExpress e muita gente tem a sensação de que a gente é rico, mas não. Algumas coisas que são mais baratas ou mais acessíveis, não é nem questão de ser mais barata, mas um pouco mais acessíveis, mas babá não é uma delas. E não dá pra pagar, não tem a menor condição de pagar uma babá pra Violeta. E também eu perderia um pouco de contato que eu tenho com ela, imagina, eu passaria 9, 12 horas, eu só ia ver a Violeta pra dar banho e pôr pra dormir. E não é isso que eu quero. Então eu vou aproveitar o benefício que a empresa tá me dando de poder ficar em casa ainda de segunda a quinta e voltar pro escritório sexta-feira. Agora, dito tudo isso, eu tenho problemas de autoestima e tenho transtorno de ansiedade. E faz 2 anos que eu não vejo gente. E eu tô cheia de inseguranças pra voltar pro escritório. Cheia. E eu queria compartilhar algumas delas com vocês, porque eu faço terapia.
toda semana. E eu já conversei com a minha psicóloga, eu já contei todas as coisas que eu tava sentindo pra ela, então eu tô tentando me resolver com os meus próprios sentimentos. Mas eu preciso botar isso pra fora e eu não tenho com quem falar. Então eu vou fazer vídeo, que foi pra isso que eu fiz esse canal, né? E por isso que ele chama 20 mil palavras, porque desde 2015, quando eu criei esse canal, essa era a intenção, né? Eu comecei a fazer terapia em 2016, mas eu ainda não tinha crise de ansiedade, eu achava que não tinha. Mas eu comecei a fazer terapia em 2016, aí eu fiz umas pausas e voltei agora com a mesma psicóloga. Em 2015 foi o ano que eu criei o canal, e o canal chama 20 mil palavras exatamente para quando eu preciso desabafar, eu preciso usar a minha cota de 20 mil palavras diárias e eu não tenho com quem falar, eu falo com o canal e escuta quem quer, entendeu? Então, o canal foi criado desde 2015 porque eu também tava passando por uma fase que eu me sentia muito sozinha e eu tava morando com um ex-namorado e tal, e eu fiquei sem trabalhar por um tempo, fiquei desempregada, enfim. E aí eu criei o canal. E agora eu não tô desempregada, mas é mais ou menos a mesma situação, então por isso que eu tô vindo aqui falar um montão de coisa pra vocês. Tá, falando disso, quais são as minhas inseguranças? Gente, eu tenho uma personalidade, não vou dizer personalidade forte, porque eu acho isso meio clichê. Eu sou uma pessoa meio cabeça dura mesmo. Eu sou meio inflexível, eu sou muito incisiva e eu sou muito direta. Eu tenho uma certa dificuldade de florear as coisas, sabe? De, tipo, ser muito agradável, de ser muito simpatiquinha, de ser muito puxa-saquinho, de ser eufemista, de ficar amenizando as coisas. Eu sempre tive essa dificuldade, sempre. Então eu já fui taxada pela minha própria família de arrogante. Porque você é muito arrogante, porque você é ignorante, porque você não tem jeito pra falar as coisas. Eu recebi essas críticas a vida inteira. E isso foi entrando na minha cabeça. E até, assim, eu fui acreditando cada vez mais que eu realmente era isso. E até em algumas empresas que eu passei, eu recebi feedback negativo por isso, por às vezes usar a palavra errada. Às vezes eu tinha razão no que eu tava falando, mas usei palavras que eram um pouco agressivas. E só pra vocês entenderem, não é palavrão. Mas teve uma situação que eu nunca vou esquecer, que me pediram pra fazer alguma coisa. Ah, você pode fazer assim, assim, assim. Eu falei, cara, mas não dá pra fazer isso, porque é meio burro, né? A gente fazer, tipo, isso não é muito inteligente. E eu falei isso pro meu chefe. E depois ele me chamou e me deu um feedback e falou, poxa, eu tô te dando uma ideia e você veio falar na minha cara que é burro, que é uma ideia burra. Tá, não era a melhor ideia, mas você podia ter falado de um outro jeito. Pô, mas eu acho que isso não vai funcionar, tarará. E realmente, assim, eu fiquei muito constrangida de ter usado aquela palavra porque foi muito natural, foi sem filtro, sabe? E eu consigo ser uma pessoa um pouquinho mais agradável, um pouco mais eufemista, mais cuidadosa quando eu tô consciente, quando eu tô ali ligada que, poxa, eu vou falar, deixa eu escolher aqui as melhores palavras. Mas nem sempre eu tô consciente. Na maior parte do tempo no dia a dia, eu tô no automático. E isso acaba sendo uma coisa que eu não consigo controlar. No home office, isso pra mim se torna muito mais fácil, entendeu? De controlar, porque é o tempo que eu tenho pra escrever, é um tempo que eu tenho pra ligar o meu microfone e falar, eu tenho tempo de pensar. Mas na vida real, eu não tenho esse tempo. Então, eu tenho medo, porque a empresa que eu tô agora é uma empresa onde eu recebo muito feedback positivo, exatamente pelo mesmo motivo pelo qual eu já recebi muito feedback negativo, que é o fato de ser muito sincera, de ser muito direta, de ter foco no resultado, de ir diretamente na causa. Eu não sou uma pessoa muito positiva, de ficar imaginando coisas legais, mas eu sou uma pessoa que realiza, que faz, sabe? Às vezes eu sou negativa, falo, putz, isso não vai dar certo, aí eu jogo um monte de coisas negativas, mas depois eu arranjo um jeitinho, eu penso numa solução, eu vou lá e faço, e resolvo. Então, isso é um ponto que eu vejo como positivo, só que é positivo principalmente porque eu tô longe das pessoas do escritório, então eles não veem o momento em que eu falo, cara, que merda, isso não vai dar certo, porque tudo isso, todo esse sofrimento eu vivo sozinha em casa. E aí, na hora que eu ligo meu microfone pra falar, eu já falo a solução, eu vou lá e faço, eu realizo, eu mostro os números. Mas pessoalmente, existe esse processo que eu paro pra falar, cara, isso não vai dar certo, tá tudo errado, porque as pessoas fazem isso. Eu tenho esse sofrimento antes de encontrar a solução e eu externalizo isso. E pessoalmente, eu não sei como as pessoas vão lidar com isso. Isso me traz muita insegurança de voltar pro escritório. Eu tenho medo de
toda essa relação boa que eu tenho com a galera do trabalho, todos esses feedbacks positivos que eu recebi até hoje, se tornarem um grande problema. E não é medo de perder o emprego, é medo de voltar outra vez pro mesmo problema que eu sempre tive, sabe? Então eu tenho um pouco de medo de voltar a viver em sociedade por isso. Mas eu preciso. É difícil falar sobre isso, mas enfim, eu preciso. E parte de mim tá feliz, porque eu tô fazendo terapia há um bom tempo. E essa vai ser uma oportunidade de colocar em prática de novo, né? De voltar a viver, gente. Mas eu sei que é besteira. Talvez daqui uns dias eu venha aqui e fale, cara, tô feliz, tô alegre, não tô mais me sentindo ansiosa porque eu voltei a conviver, eu tô lidando com os meus problemas e tá tudo bem. Mas nesse momento tá me trazendo muita angústia. Mas é uma angústia dividida, sabe? Assim, eu tô feliz, eu quero passar por isso, já é hora de passar por isso, mas ao mesmo tempo eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa, eu tô com medo. Em relação à Violeta, que é um outro ponto. Gente, amamentação. O que é amamentação na vida de uma mãe, sabe? Quando a gente fala que é difícil amamentar, nem sempre é difícil amamentar só pela dor. Muita gente acha, nossa, mas doeu, mas seu peito, o bico do seu peito rachou. Eu tive um pouquinho disso no começo. O primeiro mês foi muito difícil por essas questões físicas, assim, de dor, peito sensível, sabe? Eu sempre tive o peito muito sensível, então amamentar foi complicado nos primeiros dias. Mas eu ficava em casa, era pandemia, sabe? Eu ficava sem sutiã, peladona em casa, então isso ajudou bastante também. Sou muito agradecida por ter passado essa fase em casa sem ter que trabalhar, sem me preocupar com o trabalho nem nada. Até porque a licença maternidade aqui no Chile é de quase 6 meses, então foi ótimo, não tenho do que reclamar. Porém, o difícil da amamentação não é só a dor física. O difícil da amamentação é que você vira um escravo do bebê. Literalmente, você é um escravo do bebê. Você não pode vestir a roupa que você quiser, porque você tem que estar com uma roupa adequada para amamentar. Não sei se é o caso de todo mundo, mas eu, quando eu amamento num peito, vazo o outro. Mesmo depois de um ano, ainda vaza. E eu odeio usar sutiã, odeio. Então eu prefiro ficar com uma camiseta velha. Eu tô usando roupa velha há mais de um ano. Só roupa velha, assim, acabada. Porque enquanto eu dou leite com o peito, o outro vaza. Às vezes eu ponho paninho, às vezes não. Às vezes eu deixo vazar, deixo secar. Fico com cheiro de leite azedo. Então, assim, não é agradável, você fica presa a essa situação, porque você tá ali refém do bebê, principalmente amamentar em livre demanda, você dá o peito a hora que a criança quer. Você não pode fazer mais nada da sua vida, você não pode se arrumar. A Violeta fica puxando meu cabelo o tempo inteiro. Eu gostaria de ficar com o cabelo solto, assim, que eu fico mais bonitinha, mais arrumadinha, ajuda na minha autoestima. Mas eu tenho que ficar com o cabelo preso o tempo inteiro. E aí começa a soltar uns fiapos. Aí eu fico, tipo assim, ó, o dia inteiro, sabe? Porque o meu cabelo caiu inteiro por causa da amamentação. Inteiro não, mas essa parte aqui caiu tudo, ó. E tá nascendo agora, tá vendo? Então tá bem curtinho. E aí o meu cabelo, ele faz parte da minha autoestima, faz muita parte da minha autoestima. E por causa da amamentação eu fico com o cabelo preso, eu não posso alisar o cabelo, porque não é compatível com a amamentação. Então, assim, foi um ano difícil por muitas coisas, sabe? Antes da gente ser mãe, antes da gente começar a amamentar, você era um ser humano, como qualquer outro ser humano, e você tem os seus problemas de autoestima, de contas pra pagar como todo mundo, e a maternidade te agrega mais problemas, assim, mais dificuldades, mais desafios. Então, eu que já tinha problema de autoestima e ansiedade, amamentar não ajudou, né? Vamos dizer assim. Mas eu não posso negar que eu me sinto agradecida por ter leite, por poder nutrir a minha filha até agora, que ela já tem um ano, vai fazer um ano e um mês. E eu gosto desse momento com ela, mas ao mesmo tempo eu não gosto de ser refém dessa situação, de ter que ficar disponível pra ela, dela não dormir com o pai dela e só dormir comigo, de eu ter que levantar a noite inteira pra dar mamar, de eu ter que dormir na mesma cama que ela, porque ela não dorme sozinha, porque ela precisa do peito. E eu queria, até parte de mim gostaria de desmamar a Violeta, mas outra parte não quer. Porque agora a Vi come de tudo e ela passa o dia inteiro na escola. Então ela não precisa mais do peito para nutrição, ela precisa do peito para aconchego. Ela pede o meu peito porque ela tá com saudade, ela pede o meu peito porque ela quer ficar pertinho. É uma forma de carinho. Então eu não quero perder esse vínculo com ela agora. Talvez ela não sofra tanto, mas eu vou sofrer. Então assim, eu tenho duas opções: continuar sofrendo e amamentando, ou sofrer para desmamar e ver o que acontece depois. Como o Ministério da Saúde indica que a gente deveria amamentar até os 2 anos, que é o recomendado,
eu me sinto culpada de desmamar a Violeta antes. Porque, como eu expliquei pra minha psicóloga ontem, a amamentação, pra mim, ela não é uma grande dor, mas é uma dorzinha todos os dias. Então, todos os dias eu amamento a Violeta. É assim, eu falo, mas é só um dia, é só um dia, é só um dia. Só que quando você olha pro todo, dá vontade de gritar e falar, meu Deus, eu quero desmamar essa criança, sabe? Assim, eu quero ser livre, eu quero colocar a roupa que eu quiser, eu quero sair sabendo que ela vai ter o que comer, que ela vai conseguir se acalmar com outra pessoa, com o pai dela, que ela vai ficar em paz, sabe? Mas você fica com esse vínculo. Só que o fato da Violeta ter ido pra escola e ter completado 1 ano e já tá com um dentinho e tá dependendo cada vez menos do peito, tá me deixando um pouco mais segura pra dar esse passo, que é voltar pro escritório um dia na semana. Nossa, a Lara tá fazendo o maior drama, é um dia na semana. Eu desmamei meu filho com 3 meses, eu tinha que voltar pro escritório, eu ficava 12 horas longe dele. Gente, eu sei que tem gente que passa por situação pior do que a minha, eu sei, mas eu não vivi a situação dessa outra pessoa, eu tô vivendo só a minha, entendeu? Então eu tenho empatia por todos vocês, mas isso não faz a minha dor ficar menor. Então, só tô compartilhando com vocês tudo que eu tô sentindo em relação a isso. E amanhã é dia de voltar pro escritório. Agora, vou alisar os meus cabelos. Eu decidi que eu vou fazer a progressiva, sim, mesmo amamentando, porque a Violeta come outras coisas e ela não tá mamando 100%. Então, eu vou fazer a minha progressiva hoje, depois de 2 anos sem alisar o cabelo. 2 anos, gente. Isso pra mim é um marco. É um marco na história da minha vida. 2 anos sem alisar o cabelo. Eu tô passando os produtos aí pra amamentação. Meu cabelo é cacheado, tá? Meu cabelo não é assim. Ele tá mais ou menos assim porque eu tô passando outros alisantes que é compatível com a amamentação, mas que não são muito bons. Não deixa meu cabelo exatamente lisinho, não dura como o Formol, sabe? Então, eu vou hoje alisar com Formol. Eu vou agora cedo, eu vou levar o meu computador, porque assim eu consigo trabalhar enquanto ela alisa o meu cabelo, assim que eu não vou atrapalhar o meu trabalho. E vou voltar com os cabelos lisos. E amanhã eu volto pro escritório. Eu acho que isso vai me dar um pouco de força, de ânimo e mais confiança pra eu voltar a trabalhar amanhã. Porque, como eu falei, eu tenho problemas de autoestima. E eu acho que isso pode me ajudar. Eu tenho certeza que isso vai me ajudar. E também faz parte do processo de eu começar a me desligar um pouco da Violeta, de eu começar a fazer algumas coisas que eu deixei completamente de fazer desde o momento que eu descobri que eu tava grávida. Então eu parei, eu já não convivia com as pessoas, porque já tava em pandemia, já tinha todo aquilo, eu cortei todos os vínculos que eu tinha com o emprego, com pessoas, com tudo, desde que a Violeta nasceu. Parei de alisar o cabelo desde que a Violeta nasceu. Parei de usar certas roupas desde que a Violeta nasceu. Parei de dormir, perdi tudo que eu tinha antes, então eu preciso me reconstruir e... Enfim, é só o começo. Então, desabafo feito. Desculpa o vídeo longo, mas é 20 mil palavras, então vai ter mais de 20 minutos aí. É isso aí. Eu vou me preparar agora pra arrumar esse cabelo. E aí eu acho que eu vou gravar um vlog pra vocês, pra mostrar um pouco do processo aí. Vou começar um outro vídeo. Eu quero fazer mais vídeos falando sobre esses problemas, esses desabafos. É que nem sempre eu tô bem psicologicamente pra falar sobre isso, mas eu estou medicada hoje, que ontem eu não estava medicada, eu tinha parado de tomar os meus remédios, né? Eu tô tomando remédio pra ansiedade e aí ontem eu tava meio lelé da cuca, mas eu voltei a tomar o remédio e aí eu consegui ter essa claridade mental e vim aqui compartilhar isso com vocês, tá bom? É isso. Espero poder compartilhar mais coisas com vocês, principalmente sobre esse tema de ansiedade. Eu comecei a falar algumas coisas lá no Instagram, mas era um momento que eu tava meio zoada das ideias. Não tava muito bem, eu não consegui tocar mais no assunto de maneira positiva. E tô tocando no assunto agora aqui no YouTube. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até o final, comenta que você assistiu até o final, pra eu saber. Porque, né, eu sei que não é todo mundo que vai querer ficar aqui até o final. Mas é isso aí, eu gostaria de saber se você se identificou com alguma coisa, se você concorda, se você discorda, se foi diferente pra você a questão da amamentação. Não preciso de crítica, gente, tipo, ai, nossa, mas tá sofrendo por isso, porque pra mim foi diferente. Mas se você quiser compartilhar comigo que, poxa, eu também sofri tudo isso, mas depois deu tudo certo, pode compartilhar, principalmente que eu vou gostar de ouvir, vai ser legal.
E eu sei que a realidade no Brasil é bem diferente. Se eu tivesse no Brasil, eu teria que me desvincular da Violeta muito antes, quando ela ainda era um bebezinho, gordinho, bochechudo. E eu sou muito agradecida, gente, por ter conseguido passar esse 1 ano do lado da minha filha, sabe? Em casa. Isso é uma benção que eu não sei nem mensurar. E isso acaba trazendo uma carga emocional pra mim pior ainda, porque eu sou agradecida, mas mesmo assim eu tô sofrendo. E aí eu fico, caramba, que ingrata eu sou, não era pra eu estar só feliz. Não era pra eu estar sofrendo por isso, porque muita gente não tem metade das coisas que eu tenho. Mas aí a gente entra no tema de por que a depressão e a ansiedade não tem nada a ver com o seu status econômico, com as coisas materiais que você tem. Porque eu não sou rica, tenho dívida, tenho problemas, não tenho casa própria, preciso trabalhar, sou um ser humano normal como a maior parte de vocês. Mas sim, eu tenho uma condição econômica hoje em dia, eu sei que melhor do que muita gente, melhor do que eu quando estava no Brasil, melhor do que a minha adolescência, melhor do que a minha infância inteira. Sempre falo isso, fico chorando minhas pobrezas aqui pra vocês, mas gente, eu fui pobre. Fui muito pobre, financeiramente, né? Fui muito pobre. Muito, muito, muito mais do que hoje. Assim, sabe, hoje eu não tenho, pelo menos eu não tenho dívidas e tenho alguma esperança. Tenho um bom salário, consigo levar uma vida legal, posso comer mais ou menos o que eu quiser, né? Nem sempre, porque se eu quiser um camarão, assim, uma lagosta, eu não posso. Mas eu não anseio tanta coisa. Tipo um McDonald's, eu posso comer um McDonald's a hora que eu quiser. E antigamente eu não podia comer nem bolacha a hora que eu quisesse. Nem o biscoito Elbis, que era 40 centavos. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijo e tchau!